Olá. Olá, gente. Boa noite. E aí, Thiago, meu querido? Oi, Márcio. Oi, tudo bom, Diogo? Tudo bom? Namastê. Namastê. Tá me ouvindo bem? Tô, e você? Tô ouvindo bem também. Vou aumentar aqui meu Legal. microfone. Vamos esperar um minutinho o pessoal chegar. Vamos sim. E, e aí, tudo bem contigo? Tudo, e você aí? Miguel, tá bem? Tá bem, tá bem. Bom, Para quem não sabe, o Miguel, eu e o Márcio, hoje é uma live de família, né? certeza. Live da família. É, é uma live Então familiar. é isso aí. Eu vou dar uma introdução, então, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, Sim, do, sobre yoga terapia, que nós comentamos, né, como tema. sim. Eu vou dar uma introdução e aí eu passo para você se apresentar para o pessoal, né? Tá bom. Porque é estranho eu falar para você se apresentar, né, numa live familiar. Não, tá Mas certo. é assim. Claro. Vamos. Lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o yoga terapia. E o Márcio é meu padrasto, para quem não conhece. E a Palavra gente tem uma vida de yoga juntos, né? Sim, desde que eu me conheço por gente, o Márcio faz parte também ali do mundo do yoga conheci comigo. você pequenininho. Desde pequeno fiz a formação, né, com o Márcio, com a minha mãe, né, junto. E a gente tem alguns projetos juntos que já fizemos Tá, e muitas coisas legais. E existe uma admiração muito grande pelo Márcio, não só pela pessoa que ele é, mas pelo profissional que ele é e tem tanta bagagem para obrigado. trazer para a gente. E num assunto que eu acho que faz muito necessário nos dias de hoje, né? Pensar de uma forma terapêutica para a saúde do indivíduo, para a saúde da nossa sociedade, né? Não só de nós mesmos, mas do nosso entorno, né? De ter uma vida mais saudável com a natureza também, né? Então eu acho que esse tema vem bem a calhar e eu não conheço ninguém mais legal do que o Márcio para a gente falar e bater esse papo para vocês aqui. Então, eu vou pedir para o Márcio se apresentar para vocês e falar um pouquinho dele para vocês. Com a sua Namastê, palavra. obrigado, então, Diogo, aí pelas palavras, né? Bom, conheço o Diogo desde pequenininho, né? É, Já tivemos projetos juntos, um CD, inclusive, que acho que foi em 2008 que a gente lançou, um CD chamado 2009. 2009, é verdade, chamado Mantras do Coração, né? E então a gente já fez muito satsanga juntos também, né? Cantamos juntos já É, aí pelas estradas da vida, né? com certeza. Um E parênteses só sobre esse CD que nós fizemos juntos, tem uma oração incrível que o Márcio criou, que até hoje repercute na vida das pessoas. Então, quem não conhece esse CD, vai conhecer e conhece essa oração que tem no CD que o Márcio é, fez, que é muito aí você tem para incrível. vender, porque eu não tenho mais para vender, não. Quem quiser tem que É, comprar com o Diogo. é isso aí. Bom, bom, eu sou professor de yoga, né, e Vedanta, sou diretor do Instituto de Yoga Terapia, trabalho há muitos anos com isso, faço formações de yoga terapia para quem já é professor de yoga desde 2000, então completa aí 20 anos que a gente tem esse curso, além da formação de professores que faz muito mais tempo, porque a mãe do Diogo, Rosângela, enfim, foi uma das pioneiras aqui em Campinas na formação. Com a Rosângela eu comecei a dar o curso em 99 e o curso de yoga terapia a gente começou em 2000, né? Então, para quem já é professor de yoga, né? Fora isso, eu já trabalho há muito tempo com yoga terapia, que é, na verdade, nada mais é do que o próprio yoga, né? Não considero yoga terapia uma linha de yoga, eu considero yoga terapia apenas um foco, um olhar, né? Mais terapêutico ali para o yoga, uma vez que a gente trabalha com o lema que o yoga é para todos. Então, se o yoga é para todos, eu tenho que adaptar, né? Então, o yoga terapia ele adapta.
as técnicas de yoga, possibilitando que as pessoas possam fazer de diversas maneiras, né? E há várias frentes também de yoga terapia. Com Então, esse certeza. é o meu trabalho aqui. Com certeza. E é muito interessante que, dentro do que você falou, é porque o yoga por si só, ele já é milagroso, vamos dizer assim, né? Ele é um conhecimento que, se você aplicar de forma adequada, ele vai te trazer frutos bons, vai te trazer saúde, equilíbrio. Então, eu vejo o yoga terapia como você também, né? Não como uma linha diferente, mas como aplicação do que é adequado da prática para cada indivíduo, né? É mesmo. Sendo equilibrado, né? Porque às vezes o que é bom para um não é tão adequado para o outro. E Exato. essa investigação mais apurada, né? Esse refinamento dessa investigação para a saúde, né, global do indivíduo e da sociedade, eu acho que é o que traz o yoga terapia com tanta excelência, né? Porque o Sim. yoga já é uma ferramenta incrível. E aí, com esse olhar, fica incrível. Mais É, incrível ainda. é porque assim, a gente tem o yoga como objetivo maior do yoga é samadhi, é moksha, né? É liberação. Então, mas ninguém vai bater na sua escola de yoga e vai falar, eu vim aqui para atingir moksha, eu vim aqui para me iluminar, né? As pessoas elas vêm, né, de um autoconhecimento, ou porque elas estão estressadas, ou porque elas estão ansiosas, né? Então, automaticamente a porta de entrada do yoga ela acaba sendo terapêutica, né? E obviamente depois que a pessoa estuda muitos anos, ela vai buscar um conteúdo mais filosófico e mais profundo, né? De Vedanta, Uhum. enfim. Mas então é isso, né? Então abraçar essa ideia de um yoga mais amplo, né? Que não fica só com uma questão restrita, né? Eu atendo muitos professores de yoga no curso que vêm com essa dificuldade de como eu vou dar aula, né? Será que eu sei dar aula de yoga para essa pessoa? Pô, mas eu conheço, só coloco o pé atrás da cabeça, só faço posturas difíceis, né? E de fato a gente tem que olhar que tem restrições, e essas restrições são cuidados. Né? Então, a ideia de yoga para todos é uma ideia de yoga terapia, mas tem que ter esses cuidados realmente, né? Para que cada um faça no seu limite e também a técnica adaptada dá um resultado incrível, né? A técnica adaptada certinho para a pessoa, né? Essa Milagroso, né, Márcio? isso, então. E agora está muito na moda, né? O Ayurveda e o Yoga, a gente trabalha isso há muito tempo, né? Mais de 20 anos que eu trabalho com isso, e que agora tá muito na moda, mas que é essa ideia, que você vê o resultado de uma prática adaptada para um biotipo, né? O como realmente regula aquele biotipo, se for aplicado certinho, da maneira correta. Então, tudo isso são ferramentas que a gente usa no yoga terapia para equilibrar as pessoas, né? Então, é muito bom. É muito interessante que existe uma palavra que a gente saiu numa das meditações que a gente faz todos os dias aqui com o grupo, que é equidade, que é a qualidade de você olhar, né, a necessidade, né, de cada indivíduo e não achar que é tudo igual para todo mundo, não é? Incrível, né? Então É incrível. tem algumas imagens interessantes e aí só para dividir com vocês, é uma imagem muito interessante de um cara conversando com os animais e tem lá o elefante, o peixe, a foca, o macaco e o passarinho, etc. E ele falando assim: olha, para ser justo com todos vocês, a gente vai fazer uma prova onde vocês vão subir numa árvore. Ou seja, o macaco se deu bem, o elefante já se lascou, o peixe Exatamente. já não tem mais condições, não é? Então, quer dizer, não existe uma justiça real, né? Quando não existe equidade, quando não existe esse refinamento de percepção. E aí isso gera muitos desdobramentos, né? Porque quando a gente fala na nossa sociedade sobre inclusão, não é só juntar pessoas no mesmo lugar e falar que elas estão inclusas. Não é? Acho que não. A inclusão é você olhar para as necessidades individuais e entender como melhor nós podemos servir essas necessidades para que esse indivíduo possa se desenvolver no melhor dele, não é? Sim.
Você E eu acho trabalha que é com isso que o yoga potencial, né? terapia traz com excelência, não é? Sim, você falou dessa palavra, Hermógenes. Bom, professor Hermógenes, quem não conhece, pioneiro, né, em yoga terapia no Brasil, já faleceu, mas um querido, meu professor também, do coração, e ele sempre dizia isso, equanimidade, que é isso que você está falando também, né? Que é essa coisa de você buscar um equilíbrio, né? Um caminho do meio. E isso, como um todo na sociedade, a gente não vê. As pessoas estão muito radicalizadas, né? É muito 880. Então, essas coisas muito radicais, os polos só levam a abismos, né? Então, o yoga, quando a gente fala que o yoga acontece a partir do chakra cardíaco, porque é caminho do meio. Né? Então, como que eu posso atingir um equilíbrio, né? E é isso que você está falando, eu me colocar no lugar do outro, né? Então, quer dizer, eu como professor de yoga, legal, eu chego lá, dou uma aula, faço um Shirshasana, né? E faço um guerreiro, e guerreiro um, dois, três, tudo bem. Aí a pessoa fica olhando e aplaudindo? Não. Né? Então, o professor, ele tem que se colocar no lugar do aluno também, não é? E assim eu acho que é um exercício não só entre uma relação professor e aluno, mas uma relação com uma sociedade como um todo, né? A gente precisa, antes de apontar, criticar, a gente precisa entender, precisa se colocar no lugar do outro, e aí a gente consegue atingir isso que você falou, né? Como que eu vou? Aí vem a comunicação não violenta, aí tudo surge a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, né? Mas se eu não me coloco no lugar do outro, a minha vida só tem o meu prisma, né? Eu vivo a minha vida pelo meu prisma, isso é limitante, né? Com certeza, e não gera uma empatia, né? Porque É, sem essa empatia com o próximo, a gente perde completamente a habilidade de amar, do é, amor. Porque a gente começa a excluir pessoas, objetos e coisas do mundo, e isso não é possível dentro do amor, porque amor é incluir, inclusão. exato. É, Se você está excluindo alguma coisa, você está limitando, está sim, de alguma forma limitando a experiência, limitando o universo que é infinito, não é? Então, exato. a ideia não é limitar, não é excluir ninguém, não é excluir algo, né? A Sim, gente faz isso dentro de nós mesmos, a gente esconde de nós mesmos, às vezes, coisas que não são adequadas, ou comportamentos que a gente é negligente, displicente, não quer rever, não quer olhar, é, e quando, na verdade, aquilo é importante para que você tenha saúde, não é? exatamente. Porque a saúde é E, exatamente esse ponto da yoga terapia, né? A saúde ela tem várias frentes. Então, a yoga terapia ela olha também, primeiro para o corpo, né? Então, o corpo é necessário, é veículo, ele tem que te sustentar. Então, cuidar desse corpo envolve alimentação, envolve estilo de vida, né? Envolve uma série de coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Nós não sim. podemos negligenciar esse corpo. O yoga não negligencia o corpo, né? Ele é a base, é o que sustenta, né? Tem como ter uma terapia sem o corpo junto, né? Não, não tem. Eu Mas, não sei, mas né? você sabe que tem muitos caminhos espiritualistas que acabam não vendo esse lado, né? Do corpo como um veículo do sagrado, né? Então, eu acho que é legal porque você pode entender, eu não sou esse corpo, mas eu estou, né, nele e de uma certa maneira eu preciso viver nessa casa e cuidar bem dessa casa que é o meu corpo, né? Então, yoga terapia, a primeira coisa é trabalhar com as coisas básicas do corpo, né? Isso é Sim, fundamental, né? E depois, obviamente, a gente vai estar olhando para outras coisas, né? A questão da que a gente chama de pranoterapia, né? Que é a questão da respiração, do prana, do alimento, tudo isso, né? Que favorece a nossa vida também é um aspecto do yoga terapia, né? Pranayama. Temos um aspecto legal que o Hermógenes trabalhava muito, o nome é difícil de entender, né, porque é uma sigla dos anos 60, mas é esteticoterapia, que é ele dizer cultivar as coisas belas, né, olhar para o belo. Então você, por exemplo, eu moro num apartamento, mas eu tenho uma varandinha, mas tudo bem, naquela varandinha eu planto um vaso, naquela varandinha eu cultivo né, alguma coisa que me lembre uma coisa boa, né? Então vou fazer uma caminhada, eu olho para o céu, eu olho para a árvore, eu olho para a planta. Então esse olhar faz parte de yoga terapia também, né? Você começar a ver as coisas boas também, primeiro, né?
Porque a gente muitas vezes já projeta a sombra nas pessoas, já vê a coisa ruim, né? Então começar a ver as coisas boas. Então isso tudo faz parte de yoga terapia, né? Não, Também o aspecto. fantástico, fantástico, porque veja como é amplo, né? Porque às vezes algumas pessoas colocam o yoga terapia sendo apenas uma derivação do Hatha Yoga de fazer posturas, É, né? De ir isso. para uma pessoa e somente posturas. É, não é limitado dessa maneira, né? Ele envolve toda uma epigenética, um estilo de vida, né? Onde a pessoa vai desde a alimentação, desde a forma de respirar, desde a forma de como ela conduz a rotina da vida dela, não é? Os Sim. hábitos da vida, aos relacionamentos, porque a alimentação é uma coisa tão ampla que não é só o alimento físico, né? A Não, questão das relações, nós nos alimentamos pelas relações que temos entre as sim. pessoas, entre os objetos, e a gente vai construindo, né? Isso que você falou, você leu meu pensamento, porque eu tô com isso do professor Morges, da esteticoterapia, né? Como é É, importante ver o belo, né? sim. E diante de tantos desafios nos dias de hoje que a gente está vivendo, eu vejo uma dificuldade, às vezes, das pessoas em enxergar a beleza nas coisas, na Sim. vida, no outro e etc., devido a evidentes desafios, mas é algo que eu vejo que a gente não pode perder, Sim, é porque se a fundamental, gente né? perder esse processo, a gente acaba fechando, né, nosso coração, nossa mente, Cabe no meio, né? e não chegando mais esse belo. Isso vai nos adoecendo, não é assim? É. Vai adoecendo, porque você veste um óculos só das coisas ruins e tudo passa a ser visto por aquilo, né? Por aquela sua ótica. Isso o Hermógenes chamava de egoesclerose, né? Quando ele colocava exatamente isso, onde você só vê aquilo, né? E isso é muito exclui muitas coisas da vida, exclui pessoas, exclui oportunidades, né? Você realmente vai ficando muito focado só nas suas necessidades ilusórias, não nas necessidades reais, né? Então, é toda aquela questão mesmo da falta de um equilíbrio, de um senso, né, que vai vindo para a sua vida na forma de que o yoga ele se sustenta pelo estudo, né? Isso que é muito importante, não só pela prática, pelo estudo, né? O yoga não é uma ginástica, né? Nós aqui no Instituto não somos uma academia de ginástica onde transpiramos e um, dois, três. Com todo respeito à ginástica, porque eu também pratico ginástica, eu também gosto de esporte e acho fundamental na vida das pessoas. Tem que praticar. Agora, yoga não é isso, né? Então, o yoga ele está num lugar difícil da gente definir, né? De Porque atitude, né? De uma é, atitude interna, né? porque o ocidental adora, né? Então essa é a categoria, você é essa categoria aqui. Não, quer dizer, não é isso, né? Nós somos, o yoga é muito mais amplo, ele abrange a parte psicoterápica, né? Ele abrange a mente, porque uma vez que você está trabalhando autoconhecimento, abrange a parte mental, o trabalho mental, a parte da ética, a parte como da estética, a parte do corpo, a parte do prana. Então, tudo isso está envolvido dentro do processo de yoga. Então, qualquer mecanismo de não ver esse todo é um mecanismo muitas vezes de sedimentar. Eu fico seguro. Então, né, as pessoas falam que modalidade de yoga você dá aula? Bom, eu dou aula de yoga, pronto, né? Ah, mas você tem que Exato. se encontrar numa modalidade, num estilo. Mas isso é muito recente, né? Eu que estou no yoga há muito tempo, melhor nem falar quanto, a gente tem a ideia de um yoga mais integral, mais completo, não numa visão tão, olha, que você tem que fazer isso. Yoga não é performance, né? A gente não pode julgar uma pessoa, um yogi, pela qualidade só do asana que ele faz, né? Isso é uma particularidade apenas, né? E que vai se perdendo também, né? Porque a pessoa envelhece, né? Então, o que fica, né? O que fica no yoga. Então, é isso que a yoga terapia lembra, né? O que fica da sua prática de yoga. O que, quando você terminou a sua aula, o que você leva para sua casa, para sua vida, né? Da qualidade de yoga, é um caminho do meio, né? Então, é isso que é importante a gente sempre lembrar as pessoas
no sentido de que o caminho do meio é o caminho do coração, né? Que é o caminho do Anahata, é aqui, né? Então o yoga ele começa a acontecer aqui nesse lugar, né? Então aí ele está fazendo efeito, a prática está fazendo efeito, né? Quando você pode ser uma pessoa melhor para si mesmo, melhor para o outro, melhor para o mundo, tudo isso já caminha aí o yoga, né? Então eu sinto que muitas vezes a gente tem que ficar falando o que não é yoga, né? Para que as pessoas entendam o que é, né? Sim, É meio que o interessante. tatuaboda. O tatuaboda é isso, né? O tatuaboda ele começa falando o que você não é para chegar onde você é, né? É É bem verdade, isso. né? É, Texto é incrível. E é assim, como é interessante, porque assim, sustentar, né, uma frequência, sustentar um pensamento e emoções que nos elevam para o bom, não é uma tarefa simples. não. Não é uma tarefa que vai acontecer só porque você quer, né? Então exige, né, de nós uma prática, algo que vai te ajudar a sustentar pensamentos e emoções que vão te elevar para o bom. Sim, Porque realmente, se você não sustentar, né, com propósito essas qualidades, esses ingredientes indispensáveis para a saúde do indivíduo, a gente não consegue dar o melhor de nós. A gente sem não dúvida. consegue oferecer o melhor de nós. Por mais que a gente queira fazer o bem ou fazer coisas boas, não teremos capacidade para oferecer o bom se não temos isso dentro de nós, Sem não é? dúvida. Porque não tem como dar algo que nós não temos. E Sem como dúvida. vou ter esses, vou chamar de poderes, né, de fazer o bem, de fazer algo real que vai te favorecer não só a você, mas a outros? Você vai ter essa possibilidade, esse poder de fazer algo relevante para si mesmo e para a harmonia do todo, se você está conectado com algo, com um caminho de conhecimento. Um caminho de conhecimento que, como você falou, precisa do estudo, Precisa. né? Precisa Da sua estudar. dedicação. Sem dedicação, não tem como, sem esse estudo, não tem como você fluir, né? Enfim, é complexo, né? Mas acho que é Você por tem aí, né? Que o yoga é, terapia nos traz tanta propósito. inteligência, né? Precisa estudar, né? Estudar para sempre. O estudo sempre é bom, né? É bom aprender. Que ótimo. A pessoa fala para mim, o aluno, fico feliz quando o aluno fala para mim, parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Que bom, isso é um bom caminho, né? Porque o ruim é falar, eu já sei tudo. Esse é o mau caminho, né? Eu já sei tudo, não preciso de nada, né? Isso é péssimo caminho. Então é isso mesmo, é se colocar na humildade, é se colocar no caminho de estudo, né? E se colocar na abertura de oportunidade para você, para si mesmo, e ajudando a si mesmo, você vai conseguir também trabalhar com a outra pessoa, né? Então o yoga envolve tudo isso. Por isso que não dá para a gente colocar ele dentro de uma caixinha, né? E Sim. falar isto, é isso aqui somente, porque ele envolve muitos aspectos, né? Desde o corpo físico até o que o Hermógenes chamava de logoterapia, né? Que é esse encontro com o absoluto, né? Esse religare também está envolvido dentro do processo do yoga, né? Então, essa é a maior dificuldade, muitas vezes, de esclarecimento para as pessoas, porque aí as pessoas, não, o que eu quero entender, então é isso, é ginástica. Não, não é ginástica. Então é meditação, só ficar fazendo om, não, não. Então, o que que é, né? Quer dizer, uma religião, não é uma religião. Então, que lugar ele se enquadra, né? É muito difícil dizer, porque todas essas classificações são muito ocidentais. E o yoga é E são milenar, limitadas, né? E são são limitadas. limitadas. E nós ocidentais, a gente gosta disso, né? A gente quer se sentir falsamente seguro colocando que é isso, mas na verdade não é, né? Então, e é interessante que a yoga terapia não exclui terapia, porque tem gente que acha que é isso também, né? Que É, exclui. Não tem nada a ver. Quer dizer, a gente fala assim, cada macaco no seu galho. A gente precisa de vários galhos para fazer uma árvore. Não adianta a gente achar que a gente só vai se resolver com um galho, né? Então, quer com dizer, certeza. não é só isso. Muitas vezes precisa de uma terapia mesmo, sentar lá com o psicólogo
né? Com o psicoterapeuta, conversar, né? E chorar e resolver esses conflitos do ego, isso é fundamental também, né? Então, não é exclusivo de alguma coisa, que muitas vezes a gente tem essa ideia, né? Vou substituir uma coisa por outra. Não é, né? Na verdade, é muito mais holístico, é muito mais integrativo, né? E essa é uma visão que a gente vai conquistando, né? Vai Conquistando. conquistando. Como a Flávia colocou aí, né? Yoga evita engessamento, né? A gente ficar Exato, Flávio. engessado Beijo, Flávia. na vida. E Exatamente. Terapia realmente, né? com yoga é excelente, eu também acho. O Matheus está escrevendo aqui, eu também acho. Unir a É, terapia com o yoga é muito bom, porque resolve conflitos diferentes, né? E ambos se colaboram, se ajudam, né? Então, eu acho fundamental ter as duas coisas. o mais interessante é que, assim, nos faz, nos coloca numa purificação mesmo, porque por vezes a gente está sempre dando um destino equivocado para as nossas experiências, né? A gente está tendo a experiência no momento aqui e agora, e devido às nossas impressões do passado, às vezes a gente está sempre dando destinos errados para os momentos, né, do presente. Então, às vezes, uma relação mal resolvida do passado faz com que agora no presente você faça escolhas equivocadas. E precisa existir uma purificação da mente, né, para que a gente saia dos vícios mentais, né? A Sim. gente constrói ao longo da vida vícios mentais, né? E Padrões, né? lugares em que a gente vai colocando, às vezes, no mesmo endereço, né? Às vezes de emoções e pensamentos que não vão nos favorecer, como tristezas, frustrações, angústias, etc. Raiva. E aí a gente percebe que no momento que a gente está vivendo como hoje, né, de vários desafios, as pessoas que não têm, né, um lugar, uma prática, algo que conecte elas, estão se perdendo nesses lugares de Sim, emocionais, né, de desvio, né, de sustentar o bom, como a gente comentou sim, anteriormente, né, de sem sustentar dúvida. pensamentos e emoções que bom. Aí eu te pergunto, né, assim, para você responder para a gente, o yoga terapia, ele pode nos trazer essa excelência, né, no sentido de purificar não só o nosso corpo físico, mas nossa mente e nossa habilidade emocional. Como que você vê isso, né, nesse trabalho global, embora que você já falou um pouco, mas esse trabalho global, como que você vê o yoga terapia atuando, né, na vida da pessoa nessa purificação do ser? Como que É, eu, você vê? eu, eu entendo assim, né? Você falou uma coisa aí primeiro que me chamou bastante atenção. De fato, se a gente trabalha, se trabalhando, já é difícil enfrentar tudo que a gente está enfrentando. Não é fácil, não é? Imagina se você não tem nenhum trabalho, né? Se você não tem nenhum suporte, nada que te ajude. Então, só te resta o pânico, buraco, desespero, né? Que é um lugar péssimo para estar, para se viver. Então, assim, a purificação é no sentido, eu entendo a purificação através do Anahata Chakra, do chakra cardíaco, né? Coloco isso sempre no curso para os meus alunos. Quando você está angustiado, significa que você precisa chorar, você precisa se expressar, mas significa também que você precisa limpar esse filtro do seu coração, né? E esse filtro do coração, ele é difícil de limpar, não é que nem um filtro de café que você vai lá e pega, joga, lava, né? Quer dizer, é um processo de purificação que envolve, às vezes, muitos anos, né? Como você perguntou da purificação, não envolve uma coisa do dia para a noite, né? Então, não existe mágica. Ah, acordei, perdoei todo mundo, ficou maravilhosa a vida. Não, é um processo de purificação, é um processo de limpeza, é um processo de trabalho. Então, o yoga entra nesse processo. E é por isso que é o autoestudo e é o estudar, é o ter um professor, né, para se guiar, é super importante. É você
realmente ter um comprometimento com esse autoestudo, com essa busca. E tudo isso vai naturalmente, gradualmente, fazendo um processo de limpeza. Então não é uma coisa mágica, acordei e virei uma pessoa maravilhosa. Não é isso, né? É um processo de lidar com a sombra, de lidar com tudo aquilo que a gente não gosta de ver, também que a gente acaba projetando nas outras pessoas e no mundo, né? Então é puramente chakra narrata, chakra cardíaco, né? Então o tempo todo a gente tem olhado para isso, né? E visto, ver isso com o coração. De que maneira, né? Mesmo com todo o conhecimento, sabedoria, todo esse processo que a gente está vivendo agora, que acredito que grande parte nunca viveu da quarentena, é um processo difícil de purificação para todo mundo, né? E de Sim. olhar e de pensar no outro. Eu aqui no Instituto o tempo todo olhando para os meus professores, né? E olhando para os meus funcionários, olhando para a minha faxineira, que eu não quero mandar ela embora, e a família inteira perdeu o emprego, o que eu faço? Né? Eu tenho que arrumar um jeito de continuar. Isso tudo é um processo da vida, é soma, é corpo, eu não estou negando o corpo. Porque é muito fácil fazer isso. Ah, tá bom, então agora eu abandono tudo, né? Todo mundo que se lixe, eu vou lá para a Índia meditar porque eu sou uma pessoa maravilhosa, um grande renunciante, ou sento e medito. Isso não é renúncia, isso é fuga, né? Então, como que eu posso enfrentar uma situação como essa? Eu tenho que lidar com a situação, né? E eu tenho que tentar organizar isso de uma forma que seja possível e que atenda a todos. Então, tudo isso é uma questão de caminho do meio de equilíbrio, que é um ponto que nós estamos sendo testados nesses dias, né? Ser testados no nosso equilíbrio ao máximo. Então, eu acho que o yoga sustenta isso. Ele pode te dar uma organização mental de te sustentar. Não, agora eu vou para o caminho do meio, qual que é o equilíbrio, né? Nessa área, como que eu posso me equilibrar nessa outra área. É o que eu acho que o yoga E é pode ajudar. adequado, né, para cada momento. Isso, para cada momento, para cada pessoa, para cada situação, né? E se você não tem nenhum tipo de busca, né? Aí só resta a vala do pavor, né? Do medo, então a pessoa entra no pavor e deixa os outros apavorados, o que é pior ainda, né? Porque se o pavor fosse só interno, a gente tem que tomar cuidado, porque isso entra naquilo que a gente fala, que é a esteticoterapia, né? Não quer dizer que a gente não vai olhar para as coisas ruins que estão acontecendo, ninguém, né, é uma pessoa alheia ao mundo, ao sofrimento dos outros e ao que está acontecendo no mundo, né? Isso é Sim, ignorância. Mas a gente também pode lidar de uma forma mais construtiva. Então, para lidar de uma forma mais construtiva, a gente precisa ter o nosso coração aberto, senão só fica focado na nossa necessidade, né? Isso é muito comum acontecer no caminho espiritual, né? Eu visto uma roupa laranja, né? Acho que eu sou um suami, e fujo do mundo e pronto. E acho que estou sendo renunciante. Isso não quer dizer renunciante, né? Levantar o braço para cima e ficar o dia inteiro com o braço elevado. Isso a gente vê muito na Índia. O braço apodrecendo. Olha que eu sou uma pessoa desapegada. Isso não é desapego, né? Então, a ideia, muitas vezes, é confusa, né? Então, a gente sempre precisa lembrar do conhecimento, do ensinamento, do que o Vedanta, que os Upanishads apontam para a gente como autoequilíbrio, né? E esse autoequilíbrio é tentar sempre olhar, né, para si, mas também sem esquecer de olhar para o outro, né? Então, esse espelho é importante também na nossa vida. E eu acho que esse momento é um momento que a gente está sendo testado o tempo todo para isso, né? Para sim. solidariedade, para paciência, né? Para um monte de coisa. Uma professora mandou uma coisa para mim, né? As mães estão com os filhos com aula online, e é inusitado, né? É muito chato, é muito difícil também. Às vezes, botar uma criança frente do computador, mas é o possível nesse momento, né? E aí a mãe fala, ah, que professora folgada, deu uma aula só de 15 minutos, né? E a professora, pô, mas eu me preparei um dia inteiro para dar uma aula de 15 minutos, tentar fazer o mais sucinto possível para fazer com que essa aula fosse adequada para aquela criança que não consegue ficar o dia inteiro em frente do computador, né? Então, é um ponto de vista diferente que cada um está vendo, né? E o Sim. exercício de se colocar no ponto de vista do outro, pô, mas né? É um exercício do momento que a gente tem que fazer, né? É de solidariedade, compreensão, né?
Porque senão a gente não consegue passar dessa... Se eu pensar só em É, mim, e para frente, né? Porque não é, tem uma conexão assim que se nós não nos unimos enquanto sociedade, sim, no sentido de nos unirmos pela empatia, né? Por essas coisas que a gente está dizendo, é, é inevitável a autodestruição, né? É sim, inevitável a ruína da sociedade sim, como um todo, porque nós decidimos, nós escolhemos em que sintonia a gente vai vibrar. Nós sim, exato, escolhemos a todo instante em que sintonia você quer vibrar, não sim, é? Por vezes a gente acha que fazer algo para nós mesmos é perda de tempo, quando na verdade, ao fazer algo bom para você, ao cuidar de você mesmo, você está fazendo um bem muito grande para todas as outras pessoas. Porque se você sim, está no teu eixo, no teu equilíbrio, você tem condições de oferecer o melhor de você e de não poluir o ambiente com frequências de negatividades, de sim, ações negativas. Então, o sim, assunto é bem amplo, não só no âmbito físico, de fazer ações físicas, mas ações sutis, né? exato, Uma mente poluída de negatividades é terrível para o ambiente, é terrível para a família, é terrível para todo para tudo, mundo. para Então, tudo. se a nós, como Contamina. sociedade, não elevarmos a nossa condição frequencial, né, a gente tem um processo de cura para fazer, não é? Sim, E aí é interessante que tanto o yoga quanto o Ayurveda, que no caso do yoga terapia, nós temos essas duas fontes, né, de conhecimento que vão trazer a base. Aí eu até quero que você fale um pouquinho mais sobre o Ayurveda, qual a relação entre o Ayurveda e o Yoga, para que, né, possa oferecer como terapia, né, o trabalho do Yoga, essa condição da gente manter essa nossa saúde, né? E, então, fala pra gente um pouquinho mais sobre o que compõe o yoga terapia, né? Quais são as bases, embora seja o yoga, mas tem outras bases que vêm do Ayurveda, não é isso? tem. Tem também essa linha, né, da yoga terapia ayurvédica, né? Porque o Ayurveda é a ciência da vida, né? A Ayurveda, ele vem da mesma origem. Qual é a origem? Os Vedas, né? Dessa cultura hindu, desse povo que, na verdade, a gente fala, é da Índia, mas não é a Índia. A Índia existe há um século atrás aí, né? A gente está falando de um povo milenar, né? Que tinha essa cultura da onde tem os Vedas, da onde a gente tira Vedanta, da onde a gente tira também o conhecimento dessa medicina antiga, que é a medicina ayurvédica, né? Então, o Ayurveda, ele sempre indicou o yoga para equilibrar os doshas, Vata, Pitta e Kapha, né? Como Então, tratamento, né? como tratamento. Então, o Ayurveda não só indica o yoga, como indica massagens, as ervas medicinais, a alimentação. A base do Ayurveda tem várias frentes, né? Uma medicina ampla. Mas o yoga está ali dentro, né? Então a gente cuida especificamente desta área, né? O yoga com a Ayurveda, não, aí tem os terapeutas e médicos ayurvédicos que cuidam de toda essa parte nutricional, alimentação, que tem que ser muito bem tratada, né? Porque é uma medicina, então tem que ter um bom tratamento aí. Não pode ser de qualquer forma feito. Agora, nessa área do yoga com a Ayurveda, ele vai ajudar no equilíbrio dos doshas, Vata, Pitta e Kapha, né? Então, eu ia perguntar, todos nós temos o Vata, Pitta e Kapha, né? Então, são os três doshas, que são os três humores, que é a composição dos cinco elementos dentro da matéria, né? Então, eles se juntam. A terra e a água, eles se compõem junto, formam Kapha, né? O fogo, ele forma Pitta, e o ar com o espaço, que é tudo que está aqui, eles também estão juntos, formam Vata. Então, nós temos essas três composições de matéria dentro de nós, Vata, Pitta e Kapha, e se manifestam através dos nossos sistemas e tecidos. E aí, cada um tem
dentro da sua formação embrionária, uma acentuação em algum dos doshas, né? Então, esse dosha que você nasce com a sua prakriti, que é a sua natureza essencial, pode ser vata, pitta e kapha. Temos um secundário e temos um terciário. Então, no olhar de tudo isso, o tempo todo eles estão variantes dentro de nós. Com certeza, neste momento aí da pandemia, quarentena, é vata que está em desequilíbrio para todo mundo, né? Porque a gente está basicamente o tempo todo sendo testados dentro do nosso sistema nervoso, e vata rege o sistema nervoso. Então, assim, várias coisas que podem equilibrar, meditação, uma coisa que equilibra a vata, né? E várias outras práticas, alimentação. Então, tudo isso vai sendo organizado dentro da medicina ayurvédica. Mas dentro da yoga terapia, os asanas indicados para quando você está com aquele dosha muito elevado dentro de você, né? Então, se você está com vata muito elevado, você está aéreo, você não para de pensar, você fica falando sozinho, você está com o sistema nervoso abalado, está com insônia, né? Estou fazendo um resumão, obviamente que são muitas nuances. Você está com pita, então você está raivoso, você está trancando os dentes, você está agressivo, né? Você está bateu, levou, você está agredindo todo mundo. Pita desequilibrado, né? Você está com cafa desequilibrado, então você está tamásico, você está parado demais, está uma pessoa muito preguiçosa, no sentido ruim da coisa. Depressiva. Muito, né? Sem ação. Então, o yoga pode, a yoga terapia pode, nessa frente ayurvédica, pode equilibrar o seu dosha através de práticas mesmo, através de pranayamas, através de bandhas, kriyas, mudras, asanas, né? Que são específicos para aquele dosha, né? Então isso é muito interessante. Uma pessoa, por exemplo, ela está muito agitada, né? Muito vata, a mente muito agitada, pede uma prática mais meditativa, né? Pede um assentamento dessa mente. Então, isso é aquela nuance que o professor vai adaptar para cada grupo, para cada aluno, né? Porque às vezes a pessoa não se dá conta, né, de que ela está desequilibrada e alguém, então, falando oi para a Neuza, minha aluna. Neuza a Maronese é minha aluna mais antiga, hein? Desde 96, hein, Neuza? Veja você. E então você não percebe que aquele dosha tá desequilibrado. Quando você vê, você já está gritando, você já está xingando, você já está respondendo o WhatsApp com raiva, né? Você já está reagindo a tudo. Quiser baixa o pita, né? Então o pita está elevado. Então tem uma série de dicas. Aí vai alimentares, tem uma série de dicas de prática. Não adianta, né, você querer fazer um power yoga quando você está com o pita alto, né? Você vai lá, fechar a janela, passar calor, suar, você vai ficar mais rajásico Pilhado. ainda, né? Então, esse equilíbrio é que a yoga terapia pode ajudar dentro do Ayurveda, dos doshas, né? Dessa visão dos doshas aí. E como é importante a gente sacar sobre os nossos humores, né? Sobre o nosso comportamento, porque realmente, como você falou, às vezes a gente está tendo um hábito, né? Da rotina do nosso dia, um hábito comportamental que está reforçando a gente para o desequilíbrio e não para o Sim, equilíbrio, não é? sim, E a sim. gente não percebe. Não. Porque a gente confunde, às vezes, o que nos dá prazer com o que é adequado. Então, às vezes, você pode até ter prazer em alguma uma ação comportamental específica, mas por vezes aquela forma de agir não te favorece no seu Sim, equilíbrio, no teu centro, não sim, é? Então, assim, o bom do trabalho com o yoga terapia, com o yoga, com o autoconhecimento, por essa filosofia que é científica, que nos mostra, nos prova por A mais B, com lógica, como as coisas são, é que a gente consegue olhar para nós mesmos e entender aonde estão os nossos exageros, aonde estão as nossas deficiências de falta de energia, né, que a gente deixa de colocar onde precisava, tanto dentro do nosso corpo, do nosso metabolismo físico mesmo, quanto nas nossas ações, né, de comportamento, nas nossas ações mentais.
E isso é genial, porque os doshas, né, que eu acho que é a grande contribuição do Ayurveda para o pensamento do yoga terapia, que são os doshas, é olhar para os temperamentos, né, do humor, do comportamento humano, da mente humana, de como as coisas funcionam, pela própria natureza. A natureza vai te mostrando como as coisas são e você vai tendo elementos e dados para, olha, isso está acontecendo assim, e você vai montando o mapa, né, da Sim, pessoa entendendo como as coisas são. E é sim. incrível como funciona, não é? Como Não, dá é incrível. certo. Se você Não, realmente. corrigir um aspecto, é um detalhe que você não, às vezes não se atentava e que o Sim, olhar terapêutico daquele professor ou daquele terapeuta te coloca no eixo e fala, nossa, era só isso, sim. era só esse É, o detalhe. que você falou é muito importante, porque algumas pessoas perguntam, qual é a importância do professor? O professor é importante isso, porque quanto muitas vezes você vai, se você não tem um olhar do outro para te apontar, muitas vezes você vicia num olhar que é um auto-engano, e você não se percebe fazendo isso, né? Enquanto alguém não sinaliza para você, né? Você não se dá É, conta daquilo, né? tem uma Então, coisa que assim, não é porque você consegue fazer uma coisa que aquilo é adequado para você. exato. Né? É Não é isso. porque tá frio e eu consigo sair sem roupa na rua que eu devo fazer isso, não é? Exato. É, e as Não pessoas é? acabam Então você tem que saber se fazendo, né? proteger, né? Sim, e observar realmente, né? Então, dessa visão dos doces, uma observação. Tô muito pita, eu sou pita, então, tô muito pita, né? Tô respondendo WhatsApp agressivo, tô falando nervoso, tô trancando os dentes. Então, já tá um indicativo aí, né? Então, esse olhar que muitas vezes a gente não tem esse cuidado, né? E, Svadhyaya, né? Essa autoanálise. e a gente acaba indo para a tendência, porque é uma tendência. E a tendência puxa, né? Então eu gosto de pimenta, mas a pimenta faz mal, mas eu como mais pimenta ainda. E eu fico mais pimentado, mais erajásico, mais nervoso. Mas eu quero aquilo lá, quer dizer, então essa aposta muitas vezes com uma coisa que não estão dando certo, acabam levando a gente para um caminho totalmente longe da nossa essência, né? Então é isso que a gente tem que parar para pensar, né? Quer dizer, voltamos àquela coisa do chakra anahata, do chakra cardíaco, caminho do meio. Qual é o caminho do meio, né? Quer dizer, então muitas vezes o outro que vai dar esse toque na gente. Por isso que é importante o outro, né? O outro está sempre mostrando para gente o limite, né? Qual é o nosso limite, né? Não, nossas tendências vão levando, às vezes, para um lugar de ilusão, né? Dentro É, de nós, de fantasia, onde você exato. cria uma realidade paralela mesmo. Sim, E aí vive aquilo e defende, às vezes, aquilo, entra num processo, às vezes, fanático dentro de um tudo. conhecimento, né? E aí você perde completamente o foco. Então, como o Márcio está falando, né? É coisa mais importante. A A Flávia está história do perguntando se isso caminho é do meio teimosia. ser do coração, né? Oi? A Flávia está perguntando, isso é teimosia? Olha, Isso também, né? Tem uma teimosia de pita aí, né? Bem grande, né? tem. Não, a gente precisa investigar. E tudo com amorosidade, mas existe uma história muito interessante, né? Que é uma linha tênue, né? O quanto que você também precisa bancar o seu propósito, guiar o teu esforço, onde você acredita em você, confia no que você faz, e tudo muito importante. Mas é uma questão de dosar, né? O quanto que você traz a sua confiança É, e se envolve profundamente com as coisas, sem sobrepor de uma forma a se sentir superior ao outro ou a tem, inferior aos outros, não é? tem, exato. Isso é o caminho também do yoga, né? O yoga ele vai botando a gente no nosso lugar e aí automaticamente a gente vai entrando dentro dos nossos eixos, do nosso equilíbrio, né? Porque não é uma coisa estática, né? O equilíbrio não é uma coisa parada, né? Por isso que ele é equilíbrio, né? Então é o Sim. tempo todo a equanimidade, quer dizer, eu vou andando, a vida é uma corda bamba mesmo, então a gente vai tentando
se moldar dentro desse caminho do meio, né? Dentro desse equilíbrio. Esse é o exercício, né? E às vezes a gente precisa olhar para isso, porque tem vários pontos cegos, né? Que a gente acaba não vendo isso, né? Um Acabamos dos caindo sempre. indicadores, É, um dos indicadores que eu falo às vezes para os alunos é porque é sobre equilíbrio, que o lugar de equilíbrio, pela própria definição de física, é o lugar de menos esforço. Então, se você está fazendo muito esforço para alguma coisa, verifica, porque às é, vezes você está em desequilíbrio, porque está sim, fazendo muita força, muito é, esforço. Às vezes exato, não é para ser dessa maneira. é, Então, para, observa é. e verifique, porque o equilíbrio é o lugar de menos esforço, E onde é as coisas também, estão mas centradas. ele, como tudo, ele é E ele é impermanente. dinâmico. É dinâmico. Então, ele é todo Dinâmico. dia. Por isso que é importante a sadhana. Por isso que é importante a Sim. disciplina, porque ele é todo dia. Ele não é uma coisa que eu conquistei. Vim aqui fazer a aula, sair super bem da aula do Diogo, aí automaticamente eu vou ficar a semana toda bem. Não, na verdade, você pode sair daqui, brigar no trânsito, né? Um monte de coisa Com acontecer e certeza. você volta acabado para sua casa. Então, a questão do equilíbrio é isso, né? É uma conquista diária e é uma Sim. conquista impermanente, né? Ela não é permanente o tempo todo. Então, você vai. Agora, quanto mais você, aquilo que você falou, quanto mais você encontra esse caminho de equilíbrio do meio, mais fácil fica as coisas, né? Senão fica tudo muito nos extremos, né? Que é o Hatha Yoga, né? A base do yoga é Hatha Yoga. O próprio nome diz Ha Sol Ta. O Yin e o Yang, Hatha, né? O equilíbrio do Sol e da Lua, o equilíbrio dos hemisférios, o equilíbrio da razão e da emoção. E isso que eu acho que é fácil falar sobre isso, ensinar até, mas é difícil praticar isso, né? Esse é o grande desafio que eu acho que é em yoga terapia. É difícil praticar isso, porque quando a gente vê, a gente acaba o tempo todo indo para um lado que é extremo, né? Quando a gente se pega, a gente está indo automaticamente, né, por um lado de extremo. Então, qual é o meio, qual é o equilíbrio, né? Isso tudo é o caminho, né? O caminho que a gente vai trilhando dentro do yoga, né? Sim. E, de fato, tem alguém Bem falando aqui, isso. ó, o equilíbrio que o yoga traz é fantástico, não deixa a gente entrar no fanatismo e nem no dogma. É bom, é de fato, né? Tem que tomar cuidado aí com os extremos. Com certeza. Márcia, a gente tem, ó, 10 minutinhos, 9 na verdade, e aí eu vou deixar você livre para falar das suas considerações finais, ou se você quer dar um recado para o pessoal, pode falar dos seus cursos, de Oh, meu como Deus. as coisas estão acontecendo no dia Tá de tudo em hoje. stand-by. Oi? Os cursos estão todos em stand-by, né? Vamos ver agora. É, não, mas para você falar do trabalho, sinta-se livre para falar como você quiser. E já aproveito para, antes de você falar esse final, de fazer uma pergunta para você. Qual, assim, eu sei, mas eu quero que você fale para o pessoal, qual, como você sente a contribuição do professor Hermógenes para o yoga terapia em si, né? Como você sente o trabalho do professor Hermógenes embasando o yoga terapia do seu trabalho, das coisas, como que você... Olha, Hermógenes foi uma pessoa incrível, né? Né? Porque a gente acredita na existência aí, né? Incrível, sem dúvida nenhuma, um grande professor no Brasil, um ícone, né? Porque ele não foi o primeiro, na verdade, ele foi o segundo professor, o primeiro foi o Caio Miranda, mas ele foi o primeiro a escrever Autoperfeição, um livro de yoga no Brasil, um livro sobre holismo no Brasil. Né? Porque muita gente, inclusive autores hoje mais famosos que ele, começaram com ele, né? Então, ele foi muito importante para manter o yoga vivo na sua essência no Brasil, né? Eu acho que isso foi a importância dele. Para mim, enfim, como um grande professor, mas como yoga como um todo, ele era muito de unir as pessoas, de integrar, né? E isso foi muito importante para o yoga no Brasil, em momentos Para o yoga difíceis. terapia ajudou muito, né, a Sim, divulgar porque essa ideia. porque na verdade assim, quando ele trazia, é um livro dele de yoga terapia, que chama Yoga para Nervosos, ninguém entende, né? Porque naquela época, anos 60, sofrer dos nervos, né, não tinha classificação das doenças.
psiquiátricas, né? Assim, síndrome do pânico, depressão, as pessoas sofriam dos nervos, né? Então, ele foi muito importante porque ele identificou coisas lá atrás que muito depois veio, que os próprios alunos dele tinham, mas não tinha uma classificação para esse nome. Tanto que a síndrome do pânico ele chama de a coisa no livro, né? Antigo. Então, isso tudo foi ganhando forma, mas já tinham esses problemas. Então, ele foi muito importante e era muito chamado para os congressos médicos. Então, sempre uma pessoa muito ponderada e fundamental, assim. Bom, você conviveu também com ele na nossa casa. Tem lembrança, depois eu vou mandar fotos do Diogo pequenininho com a Hermógenes, vocês vão ver. Jovenzinho. É, E assim, enfim, uma pessoa de luz mesmo, iluminada, né? E que deixou um legado muito importante para o Brasil, né? Outros mestres também incríveis, né? Eu sou muito feliz de ter professores como ele, a Glória, né? Que são professores que realmente mantêm a tradição viva. Então, eles são importantes, porque às vezes você vai em alguns países, por exemplo, de Europa, eu já ouvi alguns alunos meus que foram lá morar no tempo, voltaram, às vezes é uma coisa só do corpo, né? Yoga só do corpo, do alinhamento e da estética e isso aqui tudo, né? Que é a yoga, porque você vai para a Índia, isso é yoga, né? Isso tudo é yoga, não é só o corpo, né? Então, isso tudo foi mantido por conta dessas pessoas, desses mestres, né? Que mantiveram essa tradição viva de conhecimento. Então, é incrível. Os livros dele são incríveis. Tem inúmeros, muitos não são publicados mais, mas vai lá no estante virtual, lá nesses sebos virtuais, compra todos, que vale a pena. com Uma relíquia. certeza. Faz um convite para o pessoal para se ligar ao canal, ao site, a fazer as aulas. Fica à vontade, faz o convite para o pessoal. Então, olha, pessoal, a gente está aqui, né, em stand-by no Instituto de Yoga Terapia, fechados aí por decretos, né? Então, nesse momento, a gente está aguardando, né, aí as condições para como a gente pode voltar, de que maneira, né? Porque temos aí 19 famílias que dependem do Instituto, né? Não é fácil, não. E nesse momento a gente está com o Yoga Terapia Play, que é a nossa plataforma EAD, com aulas de yoga online, com alguns cursos e conteúdos de filosofia online também, né? Para disponibilizar esse canal também nesse momento que as pessoas precisam ficar mais em casa, né? O Tatuabodo está sendo oferecido. Tá, Da sua mãe memória. tá dando lá, né? Rosângela tá dando lá o Tatuaboda, vão ter outros cursos também. É muito difícil, eu já falei isso na outra live. Gravar coisas não é tão simples assim, né? Uma coisa é você fazer uma live aqui, outra coisa é você sentar, gravar um curso olhando para uma câmera. Então a gente está Sim. penando bastante, bastante mesmo. Tem gente que espera que eu fiz o curso Tatuaboda, adorei, é lindo mesmo o curso Tatuaboda. A Larissa está falando. Alguém está falando, É, espero que volte logo, eu também espero. Estamos aguardando aí as decisões das autoridades, sempre uma volta consciente, respeitando sim. realmente a saúde, né? Isso que a gente sempre está privilegiando para os alunos. Não adianta a gente voltar de qualquer jeito, né? E temos os cursos, né, de formação de professores, de yoga terapia, que é uma especialização para quem já é professor de yoga, e outros cursos, workshops, que o Diogo participa, como workshop de criança, né? E, enfim, Sim. temos várias coisas aqui que acontecem no Instituto. Somos uma grande família, né, de não só a família pessoal, aqui eu, Diogo, Rosângela, né, mas assim, somos uma família mesmo de uma equipe de professores e a gente está sempre aqui de braços abertos, de coração aberto para vocês. Quem quiser seguir também meu Instagram aí, é esse que está aí, que eu estou falando, né? Também tem do Instituto de Sim. Terapia. Então é Legal. isso. Nossa. Obrigado, Márcio. Eu tenho só a agradecer você pela disponibilidade do seu conhecimento, de falar com a gente. Eu estou gostando de fazer essas lives, estou fazendo uma vez por semana, então o pessoal pode acompanhar as lives com uma pessoa diferente a cada semana. Tenho as meditações que acontecem todos os dias. Quem quiser participar comigo também é só entrar em contato, que a gente tem um canal também no YouTube, onde tem as meditações e vocês podem assistir. Então, se envolvam, né, com a prática do yoga, porque é de fundamental importância nesse momento em que a gente está vivendo. Então, eu tenho a agradecer profundamente. E, Márcio, uma boa noite Obrigado, para Diogo. nós. Namastê. Então,
pessoal, Manda um né? beijo para a mãe. Com Manda certeza, um ela não beijo para está a aqui mãe. contigo agora, mas então um beijo. A live aí é familiar, gente. Então, assim, manda beijo É, para a mãe, manda um beijo para minha irmã. a E gente tem tamo se junto, falado só gente. assim, né? Por WhatsApp de vídeo, É. né? Com Mande pro certeza. Miguel, Obrigado. pra Ana. Gente, Obrigado, namastê, mando sim. obrigado. Foi um Namastê, grande gente. Obrigado, namastê. gente. Gratidão. Namastê. Tchau, tchau. Até, viu? Até.